Os palestrantes foram escolhidos com muita atenção e tenho certeza que levaremos para toda a vida uma bagagem de conhecimentos adquiridos deste evento. Agradecer à gestora e aos professores participassem deste momento enriquecedor. Agradecer às servidoras do Ministério Público da Paraíba de Juazeirinho, Francinalda, conhecida por Nalda. Muito obrigada, Nalda. E foi ela aqui em Juazeirinho que me auxiliou na organização deste evento. Agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para a efetivação deste evento. Ao CEAF, e também divulgação do evento, confecção das pastas, fornecimento de blocos de anotações e canetas que foram entregues aos participantes do evento. Agradecer ao Ministério Público da Paraíba, de um modo geral, porque é através dele, como sua representante legal, que neste momento eu estou aqui, defendendo a sociedade. E em nome dele, agradecer a Juazeirinho, Tenório e Santo André pelo acolhimento. Registrar a presença do nosso secretário-geral, doutor Rodrigo. Convidamos o promotor de Justiça e secretário-geral do Ministério Público da Paraíba, o excelentíssimo senhor doutor Alexandre César Fernandes Teixeira, para compor a mesa do ciclo de debates do Ministério Público da Paraíba. E finalizando, para iniciar o nosso evento, nós vamos ouvir os palestrantes e vamos deixar o debate para o final. Ao final, quando todos falarem, então as dúvidas que vocês tiverem, vão anotando esse bloquinho que foram fornecidos. E ao final vocês pegam a dúvida de vocês, entregam na outra sai para acolher, entregam aqui. Vocês colocam a que participante, a que palestrante vocês querem. Dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, convidamos a promotora de Justiça, doutora Fábia Cristina Dantas Pereira, que abordará o tema Escuta Protegida, Vítimas de Violência. Ela é promotora de Justiça desde o ano de 2007, atualmente é coordenadora dos Centros de Apoio à Criança e ao Adolescente e à Educação. É também integrante do grupo de trabalho da Convivência Familiar e Comunitária, do CNMP, membra da Comissão da Infância e Juventude do Grupo Nacional de Direitos Humanos, membra da Comissão da Educação do Grupo Nacional dos Direitos Humanos e facilitadora de círculos de paz de justiça restaurativa. Bom dia a todos e a todas. Meu agradecimento especial à doutora Gláucia, no qual saúdo todos que estão à mesa, por essa oportunidade, por esse convite de estar aqui em Juazeirinho. Como dito, meu nome é Fábia, eu sou, antes de tudo, promotora de Justiça da Infância, Juventude e Educação, e estou como coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias da Infância e da Educação.
de alusão a temas da infância. Dia 18 de maio, que é o combate ao abuso e à exploração sexual. Dia 25 de maio, que é o dia de alusão à adoção. Dia 31 de maio, que é o dia do acolhimento familiar e comunitário. Então, nós temos vários nomes, vários eventos, várias matérias a tratar em maio, né? E hoje, a infância ela é entrelaçada. Não existe a educação sozinha, não existe a assistência social sozinha, não existe o Ministério Público sozinho. O artigo 227, o artigo 4º do ECA e o artigo 5º da Resolução 113 do CONANDA determinam o quê? Que todos, Estado, sociedade e família, são obrigados a zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Por que a Constituição Federal trouxe como dever de todos, não só da sociedade? Porque a gente está tratando de um tema altamente complexo. Quem está aqui, eu já vi o público que está aqui, são profissionais da educação, são profissionais da saúde, são membros do Conselho Tutelar, são profissionais do CREAS, do CRAS. Resumindo, é o sistema de garantias de direitos das crianças e dos adolescentes. A gente não consegue agir. A gente precisa lembrar que a gente está em comunidade e que, se a gente não tratar a nossa comunidade, a gente vai sofrer os prejuízos futuros. E aí, a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é nossa, é de cada um de nós. Todos que estão aqui presentes são responsáveis em proteger, cuidar e prevenir qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, não só em Juazeirinho, mas de uma forma geral, Juazeirinho, Tenório e Santo André especificamente. Então, a minha fala assim, é mais para mostrar a vocês a importância desse trabalho em rede. Não adianta estar a doutora Gláucia aqui sozinha, recebendo relatórios do Conselho Tutelar, sem que haja uma comunicação, sem que o Conselho Tutelar aplique a medida protetiva, que é obrigação e atribuição do Conselho Tutelar. Para o CREAS, sem que o CREAS tenha uma equipe capacitada para trabalhar esse tipo de violência e ver qual a medida mais adequada. Não adianta não termos um CAPES que tenha um local adequado para receber crianças e adolescentes. Eu sei que existe uma resistência, principalmente em cidades menores. Aqui acho que tem CAPES 1, né? Que o CAPES 1, quando não tem o CAPES I, nem o CAPES AD, o CAPES 1, ele tem a obrigação de receber todos os tipos de demandas referente à criança e adolescente. Porque ele tem o dever de trabalhar os psiquiatras, os psicólogos, as assistentes sociais, todos os profissionais da área de saúde precisam receber essas crianças e esses adolescentes. Ele previne e evita que cheguemos a fatos extremos. Por isso que nós temos os princípios da prioridade absoluta, né? Que antes de tudo, a criança e o adolescente é prioridade absoluta. Antes de todas as políticas públicas serem aplicadas, as políticas voltadas à criança e ao adolescente têm prioridade absoluta acima de tudo, inclusive no orçamento. Não adianta a gente ter só no papel aquela coisa linda e cadê o dinheiro destinado à política da infância e juventude? Caiu o papel. O CMDCA, tem alguém do CMDCA aqui? O papel do Conselho Tutelar de fiscalizar, junto com o Ministério Público, como é que está sendo utilizado o orçamento, como é que está sendo utilizado os valores destinados à criança e adolescente. Fazendo um resumo do que é uma rede e da necessidade de se trabalhar essa rede, de se conversar, de se trocar ideias. Não adianta só mandar um ofício para a saúde, a educação recebe uma informação, manda para a saúde, se perde no meio de toda a secretaria. A ideia, gente, é que a gente crie o hábito de termos regularmente reuniões, Conselho Tutelar,
rede de educação, saúde, assistência social, desporto. Por quê? Porque está tudo interligado. CREAS, CRAS, todos os órgãos de proteção, utilizando e fazendo o seu papel, a gente dirime possíveis situações que depois caem no nosso colo e a gente fica assim, meu Deus, eu faço o quê? Né? E que saiam refletindo aqui, o que é que eu posso fazer no meu papel, eu como agente de saúde, eu como conselheiro tutelar, qual é o meu papel, o que é que eu estou fazendo para melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes do meu território. Em 2017, e tendo entrado em vigor em 2018, houve a criação de uma lei, a Lei 13.431, que é a lei da escuta protegida e do depoimento sem dano. Posteriormente, houve a criação de um decreto que regulamentou a lei, que é o decreto 8.603 de 2018. E para fechar esse microsistema de trabalho para proteção direta e racionalização e integração de todos que trabalham no sistema de garantias, foi sancionada a Lei 14.344, que é a conhecida Lei Henri Borel, que trouxe algumas atribuições para o Conselho Tutelar, com a aplicação de medidas protetivas, e meio que uma Maria da Penha voltada para a criança e o adolescente. E o que é que essas leis têm em comum? Elas buscam criar e racionalizar o sistema de atendimento à criança e adolescente. Eu sei que aqui tem muito gestor de escola, professor, e a gente tem algumas formas de descobrir, de sentir o que está acontecendo com aquele determinado aluno, com aquela determinada criança. Qual professor que nunca, depois de uma palestra, chega uma menina e diz: tia, eu acho que eu fui abusada. Eu acho que alguém passou a mão a mim e fez isso e isso. Você, professor, está preparado para receber esse tipo de relato? E esse ordenamento, ele busca fazer uma racionalização e uma organização para que os municípios façam o quê? Criem fluxos com todos os órgãos envolvidos na rede para que a gente trabalhe de forma efetiva. Ela é abusada, ela é supostamente abusada por alguém, vai ao Conselho Tutelar, depois vai ao Ministério Público, depois vai ao CREAS, depois vai à Delegacia de Polícia, depois vai ao Judiciário. Hoje em dia ainda, depois de 2018, 19, 20, 21, 5 anos da vigência da lei, as vítimas de crimes, na maioria sexuais, são escutadas, em média, 7 vezes pelo sistema de garantias. Pelo sistema, por nós, que devíamos o quê? Protegê-las. E essas leis buscam trazer a efetivação. Para quê? Para que essas crianças elas sejam ouvidas apenas uma vez. Se necessário, 2 vezes no máximo. Mas a ideia é que ela não seja ouvida mais de uma vez, que todos os órgãos trabalhem para que ela seja realmente protegida. Porque ela já foi vítima de um dano tão sério e ela vai ser vítima secundária, vítima terciária. Quantas vezes ela vai ser vítima? E a gente pensa assim, imagine eu, que já sou formada, já sou mãe, já tenho filhos maiores de idade, e se eu sofrer o tipo de abuso, de trauma, quanto eu não vou ficar fragilizada? Imagina sem informação, uma criança da primeira infância, que é a prioridade da prioridade. Então vamos alertar, minha gente, porque assim, criança de 5 anos de idade, a memória da criança, ela é muito rápida. Se passar muito tempo dessa escuta, ela não lembra, ela esquece. E a gente tem que só pesar 2 coisas, a proteção e a repressão. Essa lei, ela veio trazer esses 2 olhares. A gente não vai olhar só para a prova, não só para o agressor e eu quero condená-lo. Não, eu vou olhar para a criança. Primeiramente eu vou olhar para a criança, para o adolescente. O que é que ele está precisando? O que é que ele
quer, o que é que eu posso formado? Preferencialmente a lei informa que seja capitaneado pelos CMDCAs. Forma um colegiado com representações da saúde, da educação, da cultura, lazer, dos órgãos que trabalham da assistência social. E dentro desse comitê é criada uma equipe. Essa equipe ela não precisa ser uma equipe exclusiva de escuta protegida. Pode ser um psicólogo do CREAS, pode ser um psicólogo do CAPES, um assistente social, mas pessoas que tenham um curso de capacitação para realizar essa escuta, que é qualificada, de forma humanizada e o menos invasiva possível. Essa escuta, ela não é meio de prova criminal, mas ela pode ser utilizada como meio de prova. Essa primeira escuta, que é a escuta especializada, ela é meio protetivo, meio pelo qual a equipe vai interligando os órgãos, encaminhar essa criança ou a família dessa criança para que sejam aplicadas as medidas protetivas. Se ela precisa de um auxílio de um psicólogo clínico, vai ser encaminhado, não sei se CAPS ou algo que aqui tem alguma clínica especializada do município. Se ela não tem matrícula na escola, então por que ela não está matriculada na escola? Vamos encaminhar para matrícula na escola. A família não tem nenhuma assistência, não tem Bolsa Família, vamos encaminhar para o CRAS. A família está precisando que haja uma intervenção, porque tem pais ou avós que têm problemas com drogas, problemas com álcool, então vamos encaminhar para onde? Para o CAPES. E aí, nesse grupo, nesse colegiado, você já trabalha todas as causas e você recebe a resposta. Não é só eu encaminho. A questão da unificação é porque você aplica a medida e você recebe a resposta. O que se tem é quando uma criança, um adolescente, se sente seguro, uma pessoa, e chega para ela e diz: aconteceu isso, o que é que eu faço? Eu não faço nada, eu fico quieta, calada, eu só escuto. Você dá a abertura para que ela fale o que ela precisa falar, escuta, acolhe e encaminha para o órgão competente. E aí vem uma outra situação, a necessidade de se criar, dentro dessas secretarias que eu falei aqui, um fluxo. Quando uma criança faz a revelação espontânea a uma professora, quem essa professora vai acionar? O Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Delegacia de Polícia, o CREAS, e aí cabe a cada um de vocês, dentro das peculiaridades de cada cidade, fazer um fluxo. Para quê? Para que vocês já saibam, quando isso acontecer, para onde encaminhar, para ela não ficar pulando. Vai para um canto, vai para o outro, vai para outro, vai para outro, e é escutada, e é levada para o hospital, e é levada para o IML, e é levada para a Delegacia de Polícia. Isso, Maria. E aí, assim, era para dizer isso. E aí eu só quero diferenciar, minha gente, o que é também o depoimento sem dano. Porque o depoimento sem dano, às vezes, eu já falei meia hora. O depoimento sem dano, às vezes, atrapalham com a escuta protegida e a revelação espontânea. Só para terminar a revelação espontânea, a gente não deve interferir na narrativa da criança e do adolescente. Uma vez escolhida, é encaminhado para a pessoa responsável e, a partir dali, é trabalhado com ela o que foi dito e se realmente aquilo aconteceu, como aconteceu e quais medidas que poderão ser tomadas. O depoimento sem dano é um depoimento já da parte repressiva, da parte criminal, que deve ocorrer ou perante a autoridade policial ou perante o juiz de direito. Hoje em dia, assim, para a gente tentar não revitimizar a vítima, a gente busca que ele seja ouvido principalmente, de forma, em regra, no juízo. Por quê? Porque existe
o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorre na delegacia. Mas o delegado de polícia não pode ouvir no depoimento especial? Pode, em casos excepcionais, desde que eles utilizem o protocolo do depoimento sem dano e que ele se utilize de uma equipe especializada, de uma equipe capacitada para fazer esse depoimento. Aí esse depoimento ele já é diferente. Ele busca realmente descobrir o fato, o autor e como aconteceu para a persecução penal, para que ao final seja verificado se aquele autor foi o autor do fato que a criança ou o adolescente ele delatou. Bom, já que eu falei tanto, né? Eu só queria dizer assim que eu espero que tenha ficado alguma sementinha do que eu falei, principalmente da necessidade de se trabalhar, de tratar. Porque se um de vocês não tiver a responsabilidade e não trabalhar com sua atribuição, a engrenagem não anda e o sistema de garantias de direitos vai estar sem funcionar da forma como deveria estar. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos aqui, enaltecer a iniciativa, né, da doutora Gláucia, de trazer os gestores, o sistema, né, de garantia de direitos para aqui, para a gente ter uma conversa. E eu quero só ainda pedir desculpas, porque eu não vou poder ficar até o final do evento, porque, como eu disse, hoje o mês de maio é um mês que tem um monte de coisa, eu vou ter que voltar para João Pessoa porque eu tenho uma palestra à tarde. Mas aí eu não podia deixar de vir, né, Gláucia, prestigiar aqui e saber deixar a minha palavra com vocês. Porque eu acredito, sinceramente, se não acreditasse, acho que não estaria mais onde eu estou. Que todos juntos a gente consegue fazer a diferença. Nem que seja uma criança, a gente consegue resolver a vida dela. Então, obrigada. A participação da promotora de justiça, Fábia Cristina. E, neste instante, gostaríamos de convidar o psicólogo Eudjair de Souza Pereira, que abordará o tema a respeito da exploração sexual da criança e do adolescente. Eudjair é psicólogo, especialista em avaliação psicológica e psicologia educacional e escolar. Atualmente, exerce o cargo no Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município de Juazeirinho, Paraíba. Bom dia a todos e a todas. Em nome da doutora Gláucia, está à mesa, os palestrantes, atuantes no sistema de garantia de direitos. O meu nome é Jair, como o Mário falou. Eu estou atualmente enquanto psicólogo do CRES. Estou nessa luta também, né, na ponta, juntamente com os demais colegas. Vou tratar com vocês sobre a questão do Maio Laranja. Né? A nobre colega também já falou um pouco sobre o que é o Maio Laranja. Né? E desde 2000, através da Lei 9.970, uma lei federal, né, que vem para trazer essa mobilização, essa sensibilização de toda a sociedade, de todos os atores públicos, políticos, para tratarmos sobre essa campanha. Né? O dia 18 ele também é alusivo à morte de uma criança, infelizmente. Né? No dia 18 de maio de 1973, Araceli, né, uma criança de 8 anos no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória, ela teve todos os seus direitos violados. Né? Ela foi negligenciada, foi abusada sexualmente, foi drogada, e faz referência a ela muito por conta da impunidade, que é isso aqui que a gente está para combater. Né? Ela, além de ter todos os seus direitos de perder sua vida, esse crime ficou impune. Né? Essa violência, ela jamais poderá, né, ocorrer. E temos também a questão do abuso. Né? O abuso sexual, ele é realizado também por uma pessoa, né, de maior idade, com desequilíbrio de poder. Né? Uma criança, imagina uma criança ser abusada pelo adulto. Né? Existe uma diferença de idade, de maturidade, né? Uma diferença de experiências, onde o adulto, ele, para sua gratificação pessoal, ele obtém desejos sexuais, né, através de toques, através de carícias, né, através de exibicionismo. Muitas vezes esse adulto ele acaricia as partes íntimas da criança, ele expõe a criança para ver vídeos inapropriados, para estar no meio de situações que não são próprias para a sua idade. Então, assim, o abuso ele acontece de forma muitas vezes sutil, porque aquela pessoa ela ganha da confiança da criança
né, para praticar esses abusos, né, bem como também existe a questão da exploração. Na exploração sexual a gente pode dividir em 4 pontos. A exploração sexual, ela pode ser feita através da prostituição infantil, né, onde pessoas também adultas, muitas vezes na forma de aliciamento, que acontece bastante, infelizmente, ela usa a criança ou adolescente para obter ganhos financeiros para si. Né? Infelizmente existem redes de prostituição, né? Existe tráfico também, né, de questão de exploração sexual infantil. Né? Recentemente a gente viu na Ilha do Marajó, que repercutiu bastante nacionalmente, né, uma realidade devastadora naquela localidade, né, onde crianças eram submissas aos demais diversos violações de direitos. Então essas crianças elas trocavam seu corpo por comida, né, por coisas assim mínimas que já tinham seus direitos já violados anteriormente, né, repercutiu bastante. Então é uma realidade que não foge da realidade dos demais estados do Brasil. Então assim, essa exploração sexual também ela vem através da pornografia infantil. Né? A gente sabe que a gente vive a era da tecnologia, a gente está sempre antenado, a gente está sempre conectado, e a pornografia infantil ela tem crescido bastante no Brasil. Né? Teve a questão da pandemia também que acentuou bastante essas questões. Né? Existem pessoas também que... Existem pessoas, né, que ficam nessas redes sociais criando perfis fakes, tentando também aliciar crianças, né, para serem exploradas sexualmente. Então, os 4 pontos que a gente pode abordar sobre a questão da exploração sexual são esses. Turismo, também o tráfico de pessoas. Né? Infelizmente, muitas crianças elas se intrafamiliar, que é o mais danoso, porque o lar da gente é a nossa segurança, é o nosso acolhimento, é o local que a gente sempre retorna, né? E é onde mais ocorre. Então, assim, o dano ele é terrível. A criança vem para a escola, ela já não quer voltar para casa, porque ela imagina que vai ser abusada novamente. Então, assim, esse abuso intrafamiliar, como o próprio nome diz, ela ocorre dentro do seu familiar por parente próximo, né? Seja um pai, um padrinho, um primo, um avô. Infelizmente, é a realidade que ocorre em várias, acho que 90%, 85% dos casos, são intrafamiliar. Aí quer dizer que uma criança ela não pode ser abusada por uma pessoa externa a isso. Obviamente também, infelizmente, pode, né, que é o abuso extrafamiliar. Mais uma característica, mas ela tem vínculos. Tem vínculos de amizade, né, tem vínculos próximos com aquela pessoa. Então, assim, é para vocês entenderem a dimensão da questão do abuso, né, que acontece muitas vezes, geralmente na família, mas também com pessoas que têm essa afetividade próxima com a vítima. Né? Então, volta na questão dos danos psicológicos, além de transtornos ansiosos, podem vir a ter transtornos depressivos, né, como a questão do isolamento social, que é uma característica. Né, a criança ela perde o interesse natural pelas atividades do cotidiano. A questão desse isolamento vai gerar aqui, não é evasão escolar, vai prejudicar o futuro dessa criança, né, vai prejudicar uma sociedade. Né, uma pessoa que pode ser um futuro profissional, infelizmente, pelo fato do abuso, ela pode desconstruir todo o futuro que ela tem pela frente. Né, além de questão de tendências suicidas, infelizmente, as crianças e os adolescentes eles fazem muito práticas autolesivas, né, como a questão da automutilação. Aí vem a questão de atividades ilícitas, se envolver com questões de drogas, de álcool, muitas vezes por não encontrar o apoio necessário para que ela possa superar essa situação. Vamos lá. Como perceber os sinais de alertas? Eu trouxe indicadores físicos e comportamentais que a gente pode tratar também, certo? Então, assim, principalmente professores, né, que estão também à ponta junto com a gente, de entender o porquê de determinados comportamentos de um aluno, uma retração, né, essa questão do isolamento, essa questão do tristeza aparente. Então, assim, existem vários indicadores, tanto comportamentais quanto físicos, que a gente pode estar prestando atenção e pode dar uma atenção maior, né, a esse tipo de situação também, para que a gente possa prevenir. Né? Esses indicadores, é importante a gente enxergar que tem que ter uma continuidade desse comportamento, ou desses indícios. Não quer dizer que a criança ela vai chegar triste na escola que ela foi abusada. Né? Então, assim, a sensibilidade que nós, enquanto profissionais, temos que ter é em relação à frequência, é em relação de ter uma conversa com os pais, né, de buscar orientar os pais, de saber o que está acontecendo naquela família. Gostaríamos de convidar
o excelentíssimo senhor delegado de polícia de Juazeirinha, Fernando Davi Diniz de Oliveira Gomes, para compor a mesa deste ciclo de debates. Agora convidamos o psicólogo Aleph Júnior Clementino Soares. Ele é bacharel e licenciado em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, especialista em Logoterapia e Saúde da Família pela UEPB, especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica, realiza os serviços de Psicologia Educacional e Escolar no Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado. Possui anos de experiência também no CREAS do município de Juco do Seridó e também no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica do município de Juazeirinha. Com a palavra, o psicólogo Aleph Júnior, que dará continuidade à temática sobre exploração sexual da criança e do adolescente. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de saudar a mesa, da pessoa da doutora Glaucia. Gostaria de saudar também os colegas aqui que fazem parte da pasta da saúde, assistência social e educação do município de Juazeirinha e também das demais cidades. É uma honra estar aqui com vocês. Eu vou complementar aquilo que já muito bem já colocou. Se eu quisesse nem falar, eu não precisaria. Mas para contribuir, eu vou falar sobre a visão da educação também nesse combate ao abuso e exploração sexual. Eu faço parte do SEMAI, estou lá como psicólogo. Lá no SEMAI é o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado aqui de Juazeirinha. Foi inaugurado em 2022. Os professores, os gestores, todos estão lá, esses serviços à disposição. Nós fazemos os trabalhos com alunos, principalmente com alunos que possuem algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem. Nós prestamos atenção nos serviços de pedagogia, psicologia e assistência social. E aí mais à frente eu vou explicar cada um desses serviços que é oferecido para o nosso público. Nessa luta de combate ao abuso e exploração sexual, nós somos da educação e a educação ela passou há muito tempo de ser só ensino e aprendizagem. A educação é um espaço social, cultural, histórico e econômico. E nós temos a demanda de todos esses alunos que fazem parte da rede municipal de ensino, certo? A educação, como eu disse a vocês, como um espaço social, ela não transforma o mundo. A educação ela muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então a gente quer, como SEMAI, dar a melhor qualidade de atendimento, fazer com que a criança que possui deficiência ou dificuldade de aprendizagem, que ela consiga evoluir quanto a nível psicológico, social e pedagógico. A gente trabalha muito lá com a inclusão. Não somos o serviço perfeito, mas estamos buscando cada vez mais melhorar, desenvolver e fazer um trabalho correto lá. Pode passar. Com relação à educação como importante ferramenta para o combate ao abuso e exploração sexual, nós temos duas ferramentas importantes, além de outras, que são as campanhas socioeducativas. Então, todo ano a gente se reúne em rede, né, pessoal? Todo ano é uma luta. A gente divide para todas as equipes para que a gente possa levar essa temática de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual em toda a rede municipal e estadual, aqui do município. Então nós vamos lá, dividimos, vai profissionais em cada escola para falar um pouquinho. E muitas vezes nessa fala, muitas vezes numa oficina que a gente faz, a gente consegue descobrir, a gente consegue fazer com que uma criança ou um adolescente seja tocado e aí possa chegar ao ponto de conversar ou com o próprio profissional que está lá, ou com o professor, ou com o cuidador, que a gente vai também falar mais um pouquinho à frente. Conversa com os professores, os gestores, falando de pontos importantes com relação à identificação de demanda, como acolher essa criança, esse aluno e como também encaminhar, quais as maneiras que podem encaminhar essa criança, esse adolescente. Explanação a respeito desse serviço indispensável para os direitos da criança e do adolescente. Dando continuidade a esse ciclo de debates, gostaria de convidar a advogada
Aline Alves de Souza. Ela abordará o tema a respeito da lei Henri Borel. Aline Alves de Souza é advogada, especialista em direito previdenciário e em direito e processo civil. Possui atuação na rede de proteção de crianças e adolescentes desde o ano de 2006. Atualmente é coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS do município de Juazeiro. Eu já vou começar a chorar. Eu quero dizer para vocês que isso que a gente vive hoje, no dia de hoje, é um sonho de toda a rede de assistência. Como dito aqui, eu estou na rede, no Sistema de Garantia de Direitos, desde 2006, né, Júnior? Quando entrava no Conselho Tutelar, na verdade antes. E aí, ao longo desse tempo, estar no Sistema de Garantia de Direitos é algo desafiador, mas também é algo que nos engrandece e nos enche de alegria. Como a doutora Fábia colocou, se nós, enquanto agente, porque todos nós que estamos aqui temos uma responsabilidade enquanto profissional, mas principalmente enquanto cidadão. Então, nós temos essa responsabilidade, e eu tenho encarado essa responsabilidade enquanto sociedade, e hoje, enquanto profissional, de forma muito severa, de forma muito segura, porque eu entendo que enquanto sociedade, que enquanto profissional, a pessoa está dependendo da sua atuação e do seu atendimento. Então nós temos uma obrigação enquanto sociedade. E aí eu fico muito emocionada porque nós construímos esse momento, doutora Cláudia, o ano passado. E quem é da rede de atendimento aqui sabe que nós projetamos e que infelizmente não deu certo. Mas que bom que está dando certo hoje. E já deixo a deixa aqui. É necessário que momentos como esse, eles aconteçam de forma mais efetiva, de forma mais corriqueira. Porque nós precisamos discutir, nós precisamos conversar sobre a política de assistência, a política de saúde, a política de educação. Ela precisa conversar. Até porque os nossos usuários, eles passeiam por esses serviços. Os nossos usuários, enquanto serviço socioassistencial, ele está inserido na saúde, está inserido na educação, está inserido em todos os espaços. Então é preciso que nós, enquanto profissionais, nos sentemos e nos dispusemos a conversar sobre, para oferecer para o nosso usuário, para oferecer ao nosso munícipe o melhor que o nosso município tem a ofertar como pessoa. E aí, já quero agradecer pela confiança. E a doutora Glaucia me convidou, eu disse, será, doutora? Mas enfim, estou aqui. Agradecer a Nalda, que é então vou chorar não. Nalda é uma amiga que o Conselho Tutelar me deu. Desde a primeira atuação do Conselho Tutelar, nós formamos um laço e Nalda é uma amiga pessoal. E aí ela me convidou, disse, mulher. Mas enfim, vamos lá. Fulaninho não pode se aproximar de fulano porque tem uma medida protetiva. Como a doutora Fábia trouxe, a lei Henri Borel, ela é uma réplica, ela é uma comparação e quase que idêntica à lei Maria da Penha, a lei 11.340. Por quê? Porque assim como a lei Maria da Penha, ela foi criada para garantir essa medida de proteção às mulheres, a lei Henri Borel, ela foi criada para proteger a criança e o adolescente. Então, no decorrer da nossa fala, vocês vão ver que essa medida de proteção, essa medida protetiva, ela é deferida e aí a pessoa, de fato, vai ser afastada do lar ou do local de convivência, para garantir que nós temos um desenvolvimento dessa pessoa, uma continuidade da vida dessa pessoa que não deu causa a essa violência, que ela possa viver em paz. Então, enquanto CREAS, eu quero dizer para vocês que enquanto CREAS, enquanto serviço socioassistencial, nós, do CREAS de Juazeiro, já requisitamos, já representamos em juízo por uma medida protetiva usando a lei Henri Borel. Então, para nós, e assim, as pessoas podem dizer, mas o CREAS pode, o Conselho Tutelar pode, vocês todos podem, porque a lei vai trazer exatamente isso. No seu artigo 14, ela vai dizer que compete, né, ao juízo deferir, mas pode ser representado pelo delegado de polícia, pelo Conselho Tutelar ou por qualquer pessoa que atue em favor da criança ou do adolescente. E foi pegando por esse gancho de estarmos atuando em defesa de duas adolescentes em situação de violência sexual que nós, enquanto CREAS, representamos por essa medida. Só que a medida protetiva, ela vem assegurar direitos, né? Só que ela traz algumas alterações importantes legislativas.
Por exemplo, a Lei Rigorel, a Lei 14.344, ela alterou dispositivos legais, artigos de lei e leis muito importantes. Por exemplo, de forma mais significativa, ela alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é a lei específica que vai cuidar desses direitos. Então, ela trouxe alterações significativas. Também trouxe alterações importantes no próprio Código Penal, trazendo para qualificar o crime de homicídio contra pessoas menores de 14 anos. Então, ela trouxe essa qualificadora de forma para punir de forma mais severa os autores desse crime. E aí, assim como acontece na Lei Maria da Penha, a lei também cuidou de alterar o artigo 226 do ECA para não ser aplicado. Então, assim como acontece no âmbito da violência doméstica e familiar, não pode mais aplicar pena de multa ou pena de multa de forma isolada, cesta básica. Não pode ser aplicado. Por quê? Porque o legislador ele pensou de punir de forma mais severa quem comete crimes. Temos que pensar que investir na nossa infância, porque construir um mundo melhor é uma obrigação de todos nós. E aí, enquanto nós estamos aqui falando, e é importante que todo mundo aqui saia daqui com o pensamento de que eu, enquanto profissional, tenho uma obrigação. Mas, enquanto sociedade, eu tenho uma obrigação ainda maior. E aí, o delegado de polícia, a lei, ela cuidou de trazer, eu estou trazendo algumas informações assim para a gente não passar, deixar nada que não seja falado. Então, a lei também, ela cuidou de trazer atuações importantes da delegacia de polícia, né? Do policial civil como um todo. Por quê? Porque, assim como acontece na Lei Maria da Penha, o delegado de polícia, ele, na cidade que não for comarca, que tem muitas cidades que não é comarca representado, o próprio delegado de polícia, ele pode aplicar a medida de proteção. E ainda mais, se o delegado de polícia não está e acontece uma situação de violência, o policial civil ou militar, ele também pode aplicar. E aí é óbvio que vai aplicar, mas que vai representar em juízo para que seja ratificado e tornar uma decisão judicial, inclusive sob pena de ser punido pelo descumprimento. Então, assim, são coisas que a gente tem que entender que a Lei Rigorel é uma lei extremamente importante e que nós, enquanto sociedade, principalmente o Conselho Tutelar, nós temos que se apropriar dessa lei. Direito de uma criança e do adolescente, mas cada caso é um caso específico. E aí, no artigo 20, inicialmente, eles trazem as medidas que são adotadas em relação ao agressor, que é, de início, né? Caso tenha porte de arma, que esse porte de arma seja suspenso, que esse agressor, caso necessite de algum acompanhamento psicológico, algum acompanhamento de internação, que ele seja encaminhado. A gente sabe, como Jair trouxe aqui, de forma brilhante, né? Às vezes esse agressor ele tem algum problema psicológico que precisa e necessita de um atendimento e de um acompanhamento e de uma recuperação de alguma forma. E às vezes ele precisa que ele seja encaminhado para algum centro de recuperação. De logo, na maioria das vezes também é feito com que esse agressor seja afastado da vítima, praticamente em 100% dos casos, né? Que ele seja retirado do ambiente familiar, que em sua maioria, a gente fala muito isso porque corriqueiramente os casos eles são de dentro da própria residência da criança. Então, ele é afastado do lar para que essa criança consiga viver tranquilamente em sua casa e que quem deva ser afastado seja o agressor. A proibição de frequentação em determinados lugares. Isso aí acontece em cada caso específico. Mas, por exemplo, caso o agressor, ele geralmente cometa algum tipo de violação ou todos os casos em que ele foi acusado, ele tenha ingerido bebida alcoólica antes de cometer a agressão. Então, algumas medidas que podem ser tomadas também é a proibição que ele frequente lugares assim. O artigo 21 já traz em relação às medidas que são adotadas à vítima. Então, essa vítima ela vai ser protegida é o principal interessado, né? Então, ele vai ser protegido da melhor forma em que a sociedade consiga fazer. Essa vítima, ela pode ser garantida o afastamento desse agressor do lar, da sua convivência. Pode ser solicitado também uma quantidade, uma determinada distância que esse agressor possa
ficar de distância da vítima, né? Outra coisa que é muito importante, que é garantida nessa lei, é em relação não só à vítima, mas em relação às pessoas que denunciam. O denunciante, o familiar, o responsável, essas pessoas elas também têm os seus direitos assegurados. Ou seja, caso você tenha algum tipo de receio de denunciar ou de fazer alguma... noticiar um caso como esse, né, um conselho tutelar, o CREAS, diretamente na delegacia, você também vai estar assegurado, porque esse agressor também vai ter que ficar afastado de você, vai ter que não ter contato, para que você fique assegurado e para que não haja, vamos dizer assim, motivos para que você não queira denunciar. Estejamos, ou para onde vamos. Pois, se você pudesse ouvir uma criança e adolescente que nesse momento estejam em uma situação de violência, ela certamente diria: Grite por nós! Agradecemos a participação das advogadas Aline e Maiara. Maiara, advogada pela Unifacisa e especialista em Direito da Família e Sucessões. Dando continuidade a esse ciclo de debates, convidamos Cláudia Maria da Conceição de Carvalho Xavier. Ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, Weiner Psicologia, especialista em avaliação psicológica pelo ISP e pós-graduanda em neuropsicologia, avaliação e reabilitação neuropsicológica pelo CBI de Miami. Ela abordará o tema a respeito do bullying escolar. Bem, bom dia. Gostaria de agradecer o convite do Ministério Público da Paraíba e, em nome da doutora Glaucia, promotora de justiça, saudar a mesa, parabenizar aos palestrantes, bem como também, em nome de Nalda, né, agradecer a participação de todas e todos vocês aqui, tá? Sim, deixa eu me apresentar, né? Sou Cláudia, sou psicóloga clínica. Então, pessoal, Então, para vocês terem ideia, né, o estudo da violência escolar é antigo, porém a nomenclatura ela é bem recente. E também quero deixar aqui claro que é um fenômeno mundial que acontece também em qualquer escola, tanto da rede pública como da rede privada, tá? Já no Brasil, os estudos científicos, eles trazem mais ou menos na década de 90, também a respeito de violência escolar, para vocês terem ideia, como o Brasil é recente, né, os estudos, mas somente a terminologia de bullying no Brasil foi utilizada mais ou menos em 2005. E aí eu pergunto para vocês já responderam, né, que o bullying sempre existiu, e aí eu quero perguntar, tudo é bullying? Né? E o que é que delimita essa brincadeira? Porque vejam só, conflito ele sempre vai existir em nossas vidas, né? Falando sobre política, eu vou dar a minha ideia, vocês a de vocês, então, o conflito ele sempre vai fazer parte da gente. Mas aí o que é que delimita essa brincadeira, né? Vou dar exemplos aqui. Essa brincadeira, ela é consentida, né? Ela constrange alguém. Como é esse status social entre essas duas crianças e esses dois adolescentes, por exemplo. Então, você pega duas crianças e chega na escola, uma empurra a outra cai, e aí vai na diretoria resolver essa situação. Quando você chega para perguntar o que foi que houve, aí vai dizer, porque ele é muito bobo, porque ele é muito idiota, porque ele me empurrou, porque eu caí. Então, quando há um conflito escolar, as crianças elas vão dizer... O bullying, ele é mais velado, entendeu? Então, assim, naquela situação, se ali foi resolvido e depois as crianças estão bem, estão tranquilas, então isso aí é algo em relação a uma violência escolar, um conflito. Só exemplos de diversos programas que podem ser feitos na área educacional dentro da escola em si, bem como eu tenho que reforçar também as faculdades,
tá? De repente as escolas abrirem espaço para os estudantes aplicarem testes, fazerem palestras nas escolas. É muito importante para a gente entender também como é que está esse ambiente dessa escola, porque muitas vezes a criança ela vai estar lá respondendo aquele testezinho, ou ela vai estar mentindo, ou ela nem sabe que ela está sendo agressora de bullying, entendeu? Então também essa participação dessas pesquisas da faculdade, tá? Psicoeducação, roleplay é fazer uma dramatização, de repente vocês sentarem com a criança e adolescente, né? 2 profissionais da área sentam, e aí eles simulam, eu e Nalda, aqui a gente vai simular um exemplo de como é que seria um bullying na escola. Aí, para a cena, eu saio e convido alguém. Alguém quer vir aqui melhorar essa cena, trazer uma cena um pouco mais, né, a gente psicoeducar essa cena, então, também é uma maneira de dramatização, tá? Reunião de profissionais da educação. Gente, eu não sei se tem pessoas aqui da comunidade escolar que trabalham desde a parte da portaria, cantina, serviço geral. Vocês são muito importantes também nessa parte de identificação, porque muitos relatos de bullying ocorrem em banheiros, em corredores, né? Na entrada de uma escola, na saída de uma escola. Então, reunião geral, não só de professores e diretores, não, de todas as pessoas que compõem a escola, né? A mediação, estou terminando, doutora Glaucia, a mediação seria um profissional apto para aquilo, né? Que entenda do que é bullying, entenda da melhor forma de fazer aquela mediação entre os familiares, né? Porque vai ter família, como eu repeti, que ela vai querer só punir. E só punir, eu estou dizendo assim, a criminalização, e a gente tem que punir sim, mas o só punir é que eu não concordo, entendeu? A gente tem que passar por esse espaço educacional antes. Então, uma mediação é muito importante dentro da escola. Acompanhamento psicológico, sugestão de esportes, entendeu? Acompanhamento, assistente social, então tudo isso é muito bem-vindo. E um canal de ajuda de suporte para que essas crianças e esses adolescentes se sintam confiantes, porque muitas vezes a vítima ela vai falar para o professor, um exemplo, o professor vai tentar resolver na sala de aula, aí termina que não resolve, e aí a vítima faz, não vou falar de novo não, porque não foi resolvido, né? Ou não sente tanta confiança. Então, assim, tentar realmente passar um canal de confiança mesmo para aquela criança e para aquele adolescente. A foto de Carlinhos, que uma criança autista, que faleceu recentemente, 13 anos de idade, que foi vítima aí de bullying, né? Pelos relatos, a família já tinha conversado a respeito, já tinha relatado a situação, e aí foi uma situação bem delicada de Carlinhos, né? E aí fica a pergunta, né? E se for seu filho? Obrigada. Temos a participação da psicóloga Cláudia Maria, pela excelente abordagem, e passaremos para nossa mediadora, a promotora Gláucia Maria. E aí, minha gente? São temas desafiantes mesmo, não é verdade? Então, se eu fosse deixar aqui eles falarem, a gente ia sair à noite, ou amanhã, ou daqui a alguns dias, porque não falta assunto, não falta coisa. Entendeu? Então, por isso que tem que ter esse tempo, né? Os 5 minutinhos para terminar, né? O que está falando, terminar a palestra, entendeu? Por isso que eu ficaram 30 minutos para cada um. Agora alguém passou, eu deixei passar um minutinho. 40, doutora aqui. Já não, 40 minutos. Você disse que eu já estava quase batendo na testa, hein, doutor? 40 minutinhos, cada um ficou mais um pouquinho. Mas é um evento muito importante, eu acho, muito importante. Não sei se vocês acharam. Então, para não ficar muito cansativo, né? Porque se fosse passar para tarde, o pessoal ia almoçar, aí depois eu vou nada. Deixa aí vocês aí com muitas coisas na cabeça. Falaram isso, falaram aquilo, vamos olhar, vamos vigiar, como a doutora falou, o bullying, né? Que é hoje em dia é um problema seríssimo.
Então fica aí os professores, os diretores, outros, né, a rede, toda a rede envolvida, entendeu? Então pronto. Então agora chegou o quê? O momento das perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Tem algo a perguntar? Bom dia a todos. Eu sou o professor Joab, eu sou gestor do município de Tenório, né, de uma escola de ensino fundamental. E sou professor de matemática na escola Deputado Pedro Pascoal, aqui em Juazeirinho. Eu fui formado nessa escola, doutora, aqui no Severino Marinheiro, na minha época, nos anos 80. E desde o início, algo me incomoda muito. Eu estou com um problema de um aluno do Pedro Pascoal, porque quando a gente é pai e a gente conhece os adolescentes, meu filho tem 15 anos. E esse rapaz lá tem 15 anos. Esse menino aqui em Juazeirinho, eu até falei com Ana, que é a nossa secretária escolar, ela disse: eu não sou secretária de você, aqui é tudo. É a nossa, né? E esse rapaz, doutor, ele relatou, a gente não conhece as famílias e a gente é um pouco de psicólogo, quem é professor, né? Todos os professores aqui sabem, quem trabalha em escola, que a gente vive hoje, por tudo que vocês falaram aí, a realidade atual. E aí esse rapaz, o que me chama a atenção muito, porque terça-feira, hoje faz 8 dias, a mãe veio para o plantão pedagógico. Aí na hora eu disse, citei o nome dele, aí ela disse, o que acontece sempre com fulano? Ele não faz nada, ele não bagunça, ele não dá trabalho, mas ele se isola ali e ele olha para a gente com um olhar pesado. Eu sinto a energia muito carregada dele. Doutora, quando essa mãe contou a história dele, da família, eu fiquei preocupado. E aí eu pedi para que ela mandasse ele me procurar no dia seguinte para a gente conversar juntamente com a gestão lá do Pedro Pascoal. E eu acho que Juazeirinho já deve saber a história, eu não vou citar nomes, porém eu acho que o conselho depois eu queria que vocês fossem na escola hoje, ele vai estar à tarde. E esse menino está precisando urgentemente de ajuda para não se tornar, gente, um assassino. Ele relatou para mim, doutora, psicólogas aqui, né, advogado, delegado de polícia que aqui está, a gente já teve outros casos lá em Tenório também, infelizmente, né, de abuso, inclusive os pais estão presos, que são daqui e estavam morando lá em Tenório, né, e o padrasto tinha abusado. O caso desse jovem, quando eu conversei com a mãe, que ela começou a contar a história, né, porque ele estava se comportando da forma, eu que estava para ali, para chamar a atenção, puxar a orelha, passei a chorar com ela a situação. É uma série a história dela. Uma mãe que foi trocada, porque o marido foi morar com a irmã, né, engravidou. Eu acho que alguém, né, que mora da zona rural dele sabe quem é. Porém, esse rapaz me relatou que um primo, que é maior, abusou da irmã. E ele olha, ele conversando comigo, e com ódio nos olhos, disse: professor, eu gostei muito do senhor falar com minha mãe, se interessar por mim, mas não tem mais jeito. Eu vou matar aquele rapaz, aquele bandido que abusou da minha irmã de apenas 8 anos. Ele falava com ódio e os olhos brilhavam e choravam. E aí eu falei com a Aninha, eu disse: Aninha, tem como falar com o CRAS ou com o conselho, mas temos que ajudar esse menino urgentemente. Ele só é uma criança que está com ódio porque viu alguém maior abusar da irmã. Eles são 4 irmãos, a mãe vem trabalhar aqui e ele fica sozinho cuidando da família, dos demais. É quem faz a comida, ele relatou para mim. Professor, eu que faço a comida, eu que cuido deles, e eu agora fico com medo de deixar até com meu irmão de 14 anos, porque o outro tem 20 e ele é mais forte. Mas eu vou dizer ao senhor, sinceramente, eu não tenho, aí eu vou matá-lo. Eu digo: não faça isso, a gente vai ajudar você, você é um menino, só está precisando de ajuda. Então, esse caso eu peço, né, aqui a Juazeirinho, né, as autoridades, se possível, puder ir hoje lá na escola, para a gente conversar com ele, porque assim, é muito fácil a gente, essa que vocês falaram, a omissão, a gente saber uma história dessa, porque vai ficar com medo, o cara vai lhe perseguir, professor. Não, gente. Eu não podia deixar, porque se fosse com um filho meu, jamais eu ia gostar que alguém soubesse uma história dessa, né? E não relatasse. Ele está precisando de ajuda, porque aconteceu um caso de abuso, além de todo o transtorno que ele disse.
Nosso pai nos deixou, ele paga R$100 por cada um de nós. Aí eu fui contando a história, né? Conversando com a mãe, recebe uma pensão de R$400. Porque eu disse que isso não é pensão mesmo, você recebe só uma ajuda. O nome do senhor é? Joabe Aurinho. Joabe. Senhor Joabe. Porque o seu registro já foi feito, viu? Certo. O prefeito tutelar está aqui presente e eles já passaram para mim. Pronto. Que hoje à tarde vão lá já. A pergunta era só essa, se alguém, né, já do conselho, se já foi comunicado, se a linha já passou para vocês, tá certo? E eu agradeço que vocês vão lá para ajudá-lo. Aquele menino está precisando só de ajuda, ele não faz mais nada nas aulas. Mas ele está precisando urgentemente de ajuda, viu? Parabéns, alguém tem alguma pergunta a fazer, alguns palestrantes? Bom dia a todos. Só para complementar a fala, eu sou Tainara, coordenadora. Fui eu através do gestor, porém ele trouxe a demanda, não tinha sido encaminhada formalmente, mas de pronto eu já comuniquei à delegacia de polícia. Também não tinha muitas informações, porque o gestor não trouxe nome completo, endereço, quem eram os pais, quem eram os responsáveis. Mas aí, imediatamente, também fiz um encaminhamento para o Conselho Tutelar, que eu fiquei até surpresa quando o Joabe me falou que eles não tinham ido averiguar, porque de pronto eu pedi essa atenção, já que inicialmente também deveria o gestor ter procurado o CREAS. Mas para que fosse formalizado, eu também precisaria que ele tivesse me encaminhado formalmente. Mas para pular todo esse fluxo e ter uma atenção, já que o gestor também fez a ressalva dessa preocupação, porque eles percebem essa preocupação, essa fala do possível, não, é algum parente da vítima, que o tempo todo verbaliza, que vai fazer algo sério, então de imediato eu me preocupei, então acabei fazendo informal, mas que eu fiz os encaminhamentos. Aí agora eu peço a atenção e a parceria do Conselho Tutelar. Agradeço. Sou conselheira tutelar. A gente recebeu sim a demanda da amiga Tainara. Fomos até a escola em busca do professor. Chegando lá, ele não estava. Falamos com a Ana, como ele citou o nome. Aí ficou marcado para hoje à tarde, que era o dia que ele ia estar lá, para a gente sentar juntamente com o CREAS e ele e fazer a escuta do adolescente. Parabéns. Pelos palestrantes, que a gente, por mais que a gente tenha conhecimento das causas aqui expostas e discutidas, sempre fica uma dúvida. E eu gostei muito da palestra também, doutora Cláudia, aqui, entre a diferença de bullying, né, e de motivações entre amigos e tal. E queria dizer à senhora que nós temos aqui orientadores, supervisores e que jamais seremos omissos a nenhum caso desse. Temos o SEMAI e tudo que vem de demanda de professores, até bem daqueles que, como a doutora Cláudia disse, que fica meio quieto, né, no bullying, então a gente identifica, encaminha para orientação, onde eles tomam as medidas cabíveis para que tudo seja resolvido. Mas não deixa de ser muito esclarecedor tudo isso que aconteceu aqui. Parabéns a todos os envolvidos. Quem mais quer falar? Existe, ou na educação, ou no meio social, algumas formações para que nós, como oficineiros, professores, consigam executar as mediações. Como a senhora mesmo falou, o agressor, ele é uma vítima da estrutura e muitas vezes ele é vítima, ele agride porque ele já foi vítima e assim só entre adolescentes, né? Se existem formações apropriadas para que a própria escola, a própria instituição de desenvolvimento, ela possa fazer essas mediações. E se a gente tem esse direito, porque a gente precisa muito estar ligado entre as redes. Por exemplo, às vezes acontecem os casos e entre a rede ela se perde.
nunca ser o caso resolvido. Então eu passei para fulano, passei já para cicrano, passei já para beltrano. E o resultado? Então ela se perdeu entre as redes. E muitas vezes são casos que, dentre nós mesmos, nós podemos estar mediando e ajudando. Exemplifiquei. Muitas vezes esse agressor, ele é oprimido em casa e opressor na escola. Então, o agressor é uma vítima, a vítima já é uma vítima, os espectadores, né, e a própria vítima agressora, porque todos estão em sofrimento. Né? Identifiquei aqui, espectadores sofrem porque eles não têm instrumento para poder falar ou sentem medo de ser a próxima vítima. Né? E aí, a sua pergunta em relação a essa instrumentalização. É importante, sim. Eu não sei se aqui, por essas regiões, se existe algum programa anti-bullying. Em João Pessoa, eu conheço uma colega de profissão que ela tem um programa anti-bullying. Eu posso deixar meu contato aqui com a Nalda ou com alguém. E se for do interesse de vocês entrem em contato comigo e eu repasso informações para vocês. Mas uma coisa que pode ajudar muito é a instrumentalização, essa que você perguntou, né, para vocês capacitarem para fazer esse tipo de mediação e até para a gente atuar também como familiar, né? Por mais que não tenhamos filhos, sempre tem uma criança ou adolescente que envolve a gente, ou é de um vizinho, ou somos filhos, filhas, então assim, de um modo geral, como sociedade mesmo, tá? Posso também indicar artigos científicos, livros, para vocês, como na prática vocês de repente possam atuar, tá? Então é algo que, depois se quiserem entrar em contato, ou através do celular ou do Instagram, eu posso colocar também à disposição nesse sentido. E a escola também fazer todo esse investimento, vou dizer assim dessa forma, com todos os envolvidos nessa comunidade escolar, como eu falei anteriormente. Desde a pessoa que abre e fecha a escola, até aquelas pessoas que estão na cantina, na parte de serviço no geral. Então, todos vocês precisam sim dessa capacitação e estarem instrumentalizados. Porque, pessoal, eu estava até falando aqui com os colegas da área jurídica, para eles, quando chega até a ele, porque muita coisa não foi resolvida, né? A gente tem a lei 2015 de bullying, a lei é muito bonita, vocês podem imprimir, não foi imprimir a pintura. Ela é bem explicativa, ela vai dar definição de bullying, cyberbullying, as ações, essas práticas que eu trouxe, vocês podem ler. Você vê o quanto ela é educacional, e era para a gente ter parado só nela, né? Mas aí precisou da criminalização. Então, repito, temos que ter muito cuidado agora mesmo com a criminalização do bullying e do cyberbullying, como profissionais, como sociedade, como familiares, certo? Então, tem uma pessoa que vai falar agora, é o Dr. Rodrigo. Primeiro eu quero aqui cumprimentar a estimada colega, a doutora Gláucia Xavier, que fez concurso ao meu período, doutor Alexandre César, que também compareceu aqui, o delegado, em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes da mesa, cumprimentar todos vocês, servidores, professores e cidadãos, cidadãs, integrantes do sistema de saúde aqui de Juazeiro. Eu estou muito feliz de retornar a Juazeiro, porque eu trabalhei aqui em 1996, já faz muitos anos, né? E ainda muito jovem, também não me considero tão velho, mas muito feliz de retornar a Juazeiro e reencontrar essa terra sempre crescendo, desenvolvendo, pavimentada, né? E uma sociedade muito ativa. Pois há uma criança que jamais pode morrer. E precisamos cultivar essa criança e ter um sentimento com as nossas crianças, os nossos filhos e adolescentes, tratando os filhos da comunidade como se nossos filhos fossem. Esse é o espírito da autoridade pública. Tratar os filhos dos outros como se fossem nossos filhos. E o desafio maior ainda é quando nós estamos trabalhando como agentes de Estado. E aí renova a nossa, não mais faculdade, mas o dever de atuar no sistema de proteção das crianças e dos adolescentes. E aí é importante que nós tenhamos
esse espírito comunitário e romper as barreiras que às vezes nos afastam as autoridades para demonstrar que estamos todos unidos em um corpo monolítico. É a sociedade civil organizada, é o serviço eficiente do município, do Estado, é a polícia civil, polícia militar, o CAPS, o Conselho Tutelar, os agentes de saúde, enfim, os psicólogos no atendimento, os profissionais do direito, o sistema de justiça, todos unidos, trabalhando em prol das nossas crianças e adolescentes. Então, como promotor de justiça, estando aqui hoje um pouco representando também a Procuradoria, eu quero dizer que o Ministério Público, aqui na pessoa da doutora Gláucia, tem esse sentimento. A nossa instituição se faz presente e busca participar ativamente desse processo, dizer que é uma porta de entrada e que acolhe ao cidadão, dizendo que a nossa instituição, o Ministério Público da Paraíba, deseja que vocês, nas dificuldades, nas deficiências, nos procurem, que nós seremos agentes de encaminhamento e parceiros de luta na transformação social. Esse é um desafio da nossa instituição. O nosso Nordeste, é preciso dizer isso, é uma terra que cresce, tem uma perspectiva nos próximos 8 anos, talvez, de ser a região que mais cresce no Brasil, 3,5%, superior à média nacional. Há uma perspectiva de investimento no Nordeste brasileiro de energias renováveis, e aqui tem os parques eólicos, a energia solar, de concessões, de investimentos acima de 750 bilhões de reais. Então é uma região que vai crescer muito no Brasil. E todo o crescimento gera riqueza, e a riqueza traz seus benefícios, mas também traz os seus desafios e suas dificuldades. Mas que utilizam as redes sociais para deformar os nossos jovens e as nossas crianças. Então, parabenizo você, Glaucio, parabenizo a sociedade de Juazeirinho e dizer que promovam mais eventos como esse, porque é da unidade da cidadania, lutando de forma corajosa, destemida, organizada, que a gente transformou o mundo. Meus parabéns a todos vocês. Vou fazer diferente do Dr. Rodrigo, porque o Dr. Rodrigo foi vereador, tem um ponto a palavra. Quero saudar a todos aqui, na pessoa da doutora Gláucia, nossa colega, que atua lá em João Pessoa, e eu sempre brinco e digo que ela é nossa coordenadora em Mangabeira eterna. Não tem nem eleição lá, ela é sempre escolhida. E dizer que eu fiz aqui, eu estou chegando perto de 60 anos, e a gente faz mais discussão, viu, Rodrigo? Quando a gente está perto de 60. Ele está com 50 ainda. Então, eu fiz aqui alguns apontamentos. E por que eu fiz isso? Porque eu encontrei aqui a efetivação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa plateia aqui, essa assembleia, essa discussão, e se fosse necessário até deblaterar, a gente poderia fazer. Só que em 1990, quando esta lei apareceu, muita gente dizia, doutora Gláucia, não vai pegar, não tem como pegar. Porque a gente vinha de um estatuto anterior, que não era bom, mas existia há muito tempo. Quando o ECA chegou, houve a crítica, e hoje a gente percebe que o ECA está até hoje. Alguns defeitos existem na legislação, mas ele está indo muito bem. E digo até assim, que a gente não fala mais menores, a gente fala hoje crianças e adolescentes. Sujeito de direito. Quando a gente chega para um colega lá de uma pessoa da área da infância, que a gente diz o menor, ele já pega no ombro. Menor não, criança ou adolescente. E dizer que neste estatuto nós temos a proteção integral. E a proteção integral significa dizer que sociedade, Estado e família têm que cuidar do menor, ou melhor, o vício da criança e do adolescente.
E vou contar um caso aqui. Eu tinha 18 anos de idade, no quintal da minha casa, não existia academia naquele tempo, fazendo exercício. Chega meu pai, que faleceu com 92 anos, recentemente, e ele começa a me arrodear, aí diz: preciso falar com você. Eu disse: que é isso, pai? Falar comigo? O quê? Eu gostava muito de estudar, de ler muito. Pensei em questão de história, geografia. Ele disse: quero dizer a você que tem uma coisa aí que você não tem entendimento nenhum. Aí eu disse: o quê? Sexo. 18 anos de idade. Com 19 eu casei. Eu conto isso porque meu pai foi um pai maravilhoso, presente. Mas neste ponto, ele falhou. Todos nós cometemos falhas. E eu digo isso por quê? Porque a família tem que conversar com os filhos, com as crianças, com os adolescentes, principalmente com os adolescentes. E tem um registro aqui que eu faço, peço licença aqui, o tempo, doutora Cláudia, de um caso que eu peguei em Mangabeira, porque o direito ele vai se comunicando. O direito é uma rede, né? Uma rede de proteção. E o promotor criminal tem que ter também uma visão social, como promotor de família. E eu lá no caso criminal comecei a perceber que aquele estupro estava esquisito. E o que é que acontecia? A mãe saía para trabalhar e deixava 2 filhos em casa, e o irmão dela passou a dizer que ficava com as crianças. Resultado: o tio era o agressor. O tio era o agressor. Então, isso acontece direto. Por isso que eu digo que a família tem que prestar atenção. A sociedade tem que prestar atenção. E quando eu digo que a sociedade tem que prestar atenção, foram os vizinhos que comunicaram. Ninguém da família percebeu. Os vizinhos agiram como diz o ECA, como diz a Constituição Federal. E aí veio o Estado, através do Ministério Público, do juiz, houve condenação. Percebam, todos nós estamos trabalhando para isso, para concretizar direitos das crianças e dos adolescentes. E eu fico aqui muito feliz porque quando eu vejo a Assembleia, eu me lembro de Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque a gente está aqui discutindo isso porque ele criou a educação pública. A educação pública. E eu acredito muito na educação pública. Aí vem a educação privada e todo o nosso apoio. Então, professores, educadores, nós todos, e eu fui professor, a gente tem que ajudar as crianças e os adolescentes. Lá na infância, a gente tem nossos promotores. Mas lá na família, a doutora Cláudia sabe, eu sou da área de família, a gente também tem promotores atuando em defesa das crianças e dos adolescentes. A gente tem que ter cuidado também. A gente não vai deixar de atender o idoso que está para morrer, está muito mal, para atender a criança. Não é assim. Agora, quando estão em pé de igualdade, primeiro a criança. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, dizer que aprendi muito aqui, os especialistas, com todos, dizer que direito, justiça se faz assim, uma reunião, um debate, e dizer à doutora Cláudia que venham outras oportunidades como essa. Porque é quando a sociedade se junta que as melhores ideias aparecem. Muito obrigado.
Alexandre Coelho já falou, é promotor de justiça na área da família, lá em Magabeira. Então, o doutor Alexandre, doutor Fernando, desculpe, quer falar alguma coisa com relação à segurança? Brevemente, como é? Brevemente. Pronto. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o delegado aqui de Juazeirinho, Tenório, Santo André e Assunção. Muito feliz aqui com o convite da doutora Glaucia de estar representando a instituição Polícia Civil num debate tão importante. A instituição Polícia Civil apenas reforça seu compromisso com o que foi discutido aqui, né? Acredito que a população juazeiriense tenha percebido o trabalho da Polícia Civil nesse aspecto de proteção à criança. Todas as denúncias que estão chegando à delegacia estão sendo encaminhadas, né? Estão tendo os encaminhamentos devidos. Surgiu agora uma demanda nova para a Polícia Civil e que nós vamos tomar as providências hoje mesmo, né? Eu peço até acho que é Joab, seu nome, né? Que ao final da palestra conversa com a gente ali, certo? E é isso, eu só quero colocar a Polícia Civil à disposição de todos os senhores, né? Que confiam no trabalho da Polícia Civil e que levem as demandas às delegacias, viu? Agradeço e apenas isso, doutor Glaucia. Agradeço o convite também. Chegamos ao final do nosso debate. Eu gostei, não sei se vocês gostaram. Quero aproveitar. Agradecer novamente, né, a presença dos palestrantes. Muito obrigada. Falaram muito bem mesmo, sem distinção. Todos iguais. Obrigada, parabéns. Obrigada pela presença do doutor Rodrigues, doutor Alexandre, o Fernando. Estou agradecendo a presença, porque as palestras foram maravilhosas. Também foram escolhidos, né? E que realmente eram as pessoas certas. Obrigada, doutor Fernando. Obrigada a você. Obrigada a vocês e a presença de vocês, esse serviço que é tão maravilhoso como foi. Muito obrigada e até a próxima. As palavras da nossa mediadora, Glaucia, promotora. Agradecemos a presença de todas as pessoas dos municípios de Juazeirinho, Tenório, Santo André, Assunção, bem como todos os municípios círculos vizinhos que fizeram-se presentes. E são profissionais das diversas políticas públicas. O nosso muito obrigado.